Nós vamos para o quadro Saúde e Bem-Estar aqui no Temática. Claro que eu e a Alessandra Bernardi, a gente já meio que fez uma consulta aqui, né? Antes da entrevista, né, Ali? A doutora Jaima chegou, a gente já foi metralhando ela com dúvidas, né, em relação ao tema. Mas que bacana que a gente também pode fazer a nossa pré-consulta, né, antes da entrevista aqui na rádio. Os benefícios da profissão, né? Então, hoje nós recebemos aqui no estúdio a doutora Jaima Ferrer Puentes e vamos falar sobre um tema muito comum, eu acredito que a gente pode falar, né, Bom doutora, dia, que é Ali, a tudo tireoide. certo? Bom Eu, dia. primeiramente, Bom dia. obrigada, né, pela Bom mensagem, dia. com certeza não tem Sim, problema. nós Eu estávamos já estou te conversando, mandando nós sim essas estávamos informações. conversando, Então, basicamente, agora aqui eu sobre a agora, tiroide né, e represento a como 11ª ela região é tradicionalista tão como primeira abrangente, prenda juvenil. como, Então, por eu tive que exemplo, o participar inicialmente de hipotiroidismo, um o concurso interno, hipertiroidismo, os né, a nódulos da nível só de tiroide, CTG, Rincão da Roça são Reúna. muito comuns na E aí, depois, população. por ter conquistado o título de primeira Estávamos prenda falando juvenil sobre a do questão CTG, do eu participei hipotiroidismo, do que concurso consiste na glândula regional, que tiroide. A foi em glândula junho de tiroide 2023. E é um órgão que aí, ele se encontra na parte também, né, anterior conquistei o primeiro do lugar ali. pescoço, E aí, tá? agora eu vou poder E participar, então, essa do glândula tem uma concurso função muito estadual, importante que no vai acontecer organismo. agora em Porto Ela tem Alegre, nos uma dias função 18, importante para o 19 e funcionamento do 20 de julho. metabolismo, de todo o Inicialmente ele organismo, estava marcado para para o acontecer, né, funcionamento lá da nesses memória, mesmos para o dias, mas em funcionamento do maio. E coração, aí, para em o função de funcionamento todas do rim, das enchentes e funcionamento tudo o do que fígado, aconteceu, ele foi transferido para funcionamento agora. hormonal, Esse é um concurso, funcionamento né, de metabólico. nível estadual. Isso Estávamos significa que falando de nós algumas temos doenças representantes de muito vários outros municípios de todo o predominantes Rio na Grande do Sul, tiroide, né? é o E o que hipotiroidismo. que acontece? A gente tem Ele está diferentes provas presente para em executar para um participar desse concurso. 80% Dentre elas, da uma prova população escrita, e a então que principal causa de ela é hipotiroidismo dividida, né? é Aliás, a todas as tiroidite de provas são divididas Hashimoto por ou a categorias. O tiroidite concurso, crônica ele é autoimune, dividido em que é muito categorias. comum, mas Então, você nós me temos as perguntava, categorias doutora, mas existem mirim, outras causas juvenil e de adulta. hipotiroidismo? Claro, Para a existem categoria outras mirim, causas a de prova escrita, hipotiroidismo. ela Existe exige a 30 causa de questões. hipotiroidismo, por Aliás, exemplo, depois que 35. um paciente Para faz juvenil a e para extração adulta, da são 30 tiroide, questões e que mais requer uma redação. histerectomia, E aí pode depois nós temos acontecer que o também uma paciente mostra fique folclórica, com onde nós hipofunção da temos que glândula. Que qual seria a apresentar hipofunção sobre ou um tema que nós hipotiroidismo? realizamos uma É pesquisa que a glândula folclórica, que tiroide, também vai ela passar por uma avaliação, produz de forma uma prova inadequada artística, onde os nós hormônios que ela cantamos, precisa tocamos um produzir em instrumento menor ou, né, quantidade, executamos nesse uma caso de declamação. hipotiroidismo. Também Quais são as dançamos, outras dança causas que pode tradicional e provocar, dança além de da salão. tiroidites E, né, de realizamos a Hashimoto, que nossa é a prova tiroidite oral, que aí sim é o momento que autoimune a gente tem crônica, que que é a causa explanar mais comum? sobre um Por assunto exemplo, que, no caso medicamentos, de como prendas estávamos falando juvenis e aqui. adultas, Pessoas que nós fazem, que têm um sorteamos histórico, por exemplo, antes de da apresentação depressão, da que têm que candidata fazer uso anterior de a nós. transtorno Então, nós uso do temos ali em lítio, torno de 20 pacientes que minutos, têm um que é o uso, que período têm que da fazer uso de apresentação neonadurola, daquela candidata, pacientes para nos que prepararmos estão para em falar uso, por sobre esse exemplo, tema com um na nossa diagnóstico de apresentação. E hipertiroidismo, aí, mas que é ao longo do basicamente assim que tempo funciona. Nós também fazem um temos que participar de hipotiroidismo diversos iatrogênico, eventos, ou seja, o promover eventos medicamento já também, né? fez o efeito Nós necessário mesmos, e pode e deixar o aí isso tudo paciente vai ser também computado num relatório de no caso com atividades que também vai ser, hipotiroidismo. né, Existem examinado, pacientes que passado por fazem uma uso, por avaliação. exemplo, prolongado Nesse de concurso, corticoide, nós tivemos um prednisona, número de recorde, na mais de verdade, 20 de miligramas ao concorrentes. dia, Então, nós e vamos ele ter pode 29 desencadear prendas também o mirins, hipotiroidismo. Pacientes com 28 tumor de prendas hipófise juvenis pode e também ser a 22 causa do prendas adultas hipotiroidismo. Existe o participando. Então, hipotiroidismo é um número bem congênito, expressivo, aquelas considerando que nós crianças que temos nascem 30 com regiões, hipotiroidismo, né, que existe aquele teste que de envolvem o tocinho, Rio Grande do que Sul ali nós inteiro. Então, diagnosticamos a nós doença teríamos de um forma limite máximo de precoce, até porque se a gente 90 não prendas, diagnostica, né? pode 30 trazer para cada consequências categoria. graves nessa Porém, nesse criança concurso, nós vamos ter recém-nascido. ali em torno, então, E de existe também, 79 claro, concorrentes, que já é um número bem expressivo, a sim. tiroidite, que Então, pode ser é algo que transitória, por demonstra a exemplo, na magnitude gestação. desse concurso, né? Quais são os Além da sintomas? capacidade São que ele tem muitos. de divulgar A as nossas sintomatologia de um tradições, a nossa hipotiroidismo cultura, uma também é uma sintomatologia oportunidade muito muito bonita de nós inespecífica, que ela representarmos vai desde as sintomas nossas leves entidades, os até sintomas nossos mais municípios graves, mesmo, né? Então, para dependendo mim, realmente, da produção e da essa é uma quantidade de grande honra hormônios para mim poder tiroidianos, estar neste indo caso representar, T4 levar um e pouco o da nossa T3. cultura no local, né? Qual é a Aquilo que é sintomatologia? A consulta verdadeiramente já é um nosso e paciente com nativo diversos daqui. sintomas. Então, Pode chegar é paciente algo com muito fadiga, interessante. Eu com realmente sinto cansaço, esse com privilégio fraqueza, de poder com estar dores nas levando à frente essa articulações, tradição. com dores musculares, com formigamento. Pacientes podem abrir o quadro com quadros depressivos e antes da gente falar para o paciente, você tem um diagnóstico de depressão, nós precisamos ter certeza que esse paciente não está tendo uma disfunção tiroidiana. Temos pacientes que podem manifestar irritabilidade, ansiedade. E no caso do hipotiroidismo, se manifesta mais a depressão, essa sonolência. O paciente pode manifestar, inclusive, transtornos menstruais. Oligomenorreia, o paciente pode ficar sem menstruar, o que a gente às vezes pensa que está grávida e não está grávida, simplesmente tem uma disfunção da glândula tiroideia.
sabe? A clínica pode ser muito ampla. Quando a gente faz o exame físico, a gente pode perceber que a pele do paciente está seca, que a pele está grossa. As sobrancelhas, a cola da sobrancelha, ela pode ter queda de cabelo, cabelo ralo. O paciente pode ter alopecia. Ou seja, é uma sintomatologia muito, mas muito vaga. E esse exame é um exame que o pessoal, quando faz o check-up, né, anual, normalmente coloca esse exame que mostra a questão da tireoide até para ir acompanhando, porque talvez às vezes, né, doutora, com toda essa complexidade de sintomas, acho que o exame que ajuda muito. Sim, o exame laboratorial de tiroide, claro, nós precisamos confirmar a doença com os exames de laboratório. Como bem eu falei, a doença pode ser muito inespecífica, mas o exame de TSH, que é o principal exame que a gente solicita, o primeiro, ele não é um exame de rotina. A gente precisa pensar na doença, a gente precisa saber quais são todos os sintomas que ela pode estar manifestando, ou se tem algum histórico de alguma outra doença, por exemplo, pacientes com diabetes mellitus tipo 1, pacientes com doença celíaca, pacientes com doença, por exemplo, síndrome de Down, são pacientes que são propensos a ter essa doença e a gente pesquisa, faz o rastreamento, mas ele não é um exame de rotina. A gente precisa ter sintomatologia que justifique a solicitação desse exame de TSH, que uma vez ele vir para nós alterado, precisamos ter um confirmatório, uma nova amostra de exame, claro, com o exame DT4 livre, que são os principais 2 exames que a gente solicita para fechar o diagnóstico do hipotiroidismo. E a partir do momento que o paciente, como você disse, podem ser diferentes idades de ter esse diagnóstico, a pessoa já precisa saber que ela vai ter que conviver com um medicamento ao longo da vida. Exato, sim. É uma doença que ela é crônica, tá? E quando eu falei de tiroidite de Hashimoto, uma vez que nós temos o diagnóstico do hipotiroidismo, temos que saber qual é a causa, sabe? Tem pacientes que, como falei por tiroidite de Hashimoto, como a gente sabe disso? Porque a gente solicita anticorpos. Anticorpo antitireoperoxidasa, que é muito comum estar presente nos pacientes com tiroidites autoimune, mas o paciente pode vir com esse anticorpo negativo e não ser essa a causa. Pode ser que o paciente está usando lítio, pode ser que o paciente está usando algum amiodarona e essa seja a causa do hipotiroidismo do paciente. E sim, o paciente precisa fazer o uso do medicamento de forma crônica, com acompanhamento anual ou com acompanhamento mais perto, com uma frequência menor, dependendo da compensação da doença ou não, tá? E existem muitas dicas e muitos cuidados que a gente precisa ter quando a gente faz o uso do medicamento. Qual é o medicamento do hipotiroidismo básico? A levotiroxina. Está faltando a levotiroxina T4. Então, se está faltando essa produção da tiroide, que a tiroide fica devagar, ela fica que não quer trabalhar, a gente precisa ajudar essa tiroide para produzir e simular o funcionamento dela, fazendo a prescrição da levotiroxina. Existem muitos cuidados para fazer o uso da levotiroxina. O primeiro, que a gente precisa calcular a dose do início da levotiroxina, dependendo dos quilos de peso do paciente. Tá? Para nós iniciar com a dose adequada e ir aumentando gradativamente a cada 6, 8 semanas até atingir os valores normais de um bom funcionamento da tiroide. Como a gente pode conseguir o bom funcionamento da tiroide e como não saber que estamos fazendo o uso adequado da levotiroxina? Dicas importantes para os ouvintes. O uso da levotiroxina deve ser em jejum. Nós acostumamos a falar que a levotiroxina é egoísta. Para que o paciente lembre, ela é egoísta. Ela não gosta de ninguém. Então, porém, ela precisa nós precisamos fazer a ingestão em jejum. Como mínimo, aguardar 30 minutos. Costumo falar para os pacientes 1 hora, porque eu sei que se eu falo meia hora, ele vai falar, não faz tanta diferença 25 minutos ou 20. Então, de 30 a 60 minutos, após você fazer a ingestão da levotiroxina, você pode iniciar o café de manhã e você pode iniciar o restante das medicações que você, se por eventualidade você usa. Doutora, eu esqueci de tomar a levotiroxina de manhã cedo, e agora? Nada, você pode, depois da janta, aguardar de 2 a 3 horas e fazer o uso da levotiroxina.
E está tudo bem. Claro, o ideal seria fazer sempre o uso no mesmo horário, mas se você esqueceu de tomar a levotirosina de manhã cedo, você pode fazer o uso 2 a 3 horas após a janta. Mas nunca tomar, por exemplo, esqueci de tomar hoje de manhã, eu vou tomar 2 da manhã. Não. Tem que ter ela trabalha melhor no meio ácido. Então, se você jantou, como mínimo 8 horas de jejum. Se você está em uma festa e você está em um aniversário e você comeu 1 hora da manhã, se você vai tomar a levotirosina 2 horas da manhã, ela não está trabalhando sozinha e ela é egoísta. Tá? É um medicamento que precisa desse intervalo. Desse intervalo, exatamente. Ela precisa desse intervalo para garantir que está sendo bem absorvida. Tá? Outra dica importante da levotirosina é que ela não pode ser misturada com medicamentos. Tem medicamentos que o paciente precisa fazer uso deles e que nós precisamos ubicar esses medicamentos bem longe dela. Por exemplo, pacientes que fazem uso de sulfato ferroso, pacientes que fazem uso, por exemplo, eventual de ciprofloxacino, pacientes que fazem uso, por exemplo, de omeprazol, pantoprazol, pacientes que fazem uso de lítio. Esses pacientes precisam tomar esses medicamentos longe da levotirosina porque eles diminuem a absorção do medicamento. E então ela não vai fazer o efeito adequado. Então, como você disse, é um medicamento que não é assim só tomar. Eu, por exemplo, meu maior problema, eu tomo, né? A Ali também toma, tá? Por aqui também. O meu maior problema é essa questão da meia hora, né? De manhã. Eu tenho que encontrar alternativas, né? Porque apesar de eu tomar tudo meio errado, meu exame tá normal, sabe? Então, não deu problema até agora, doutora, assim. Mas... Opa, pera que eu vou ligar aqui, olha. Mais sorte do que juízo, né? Porque eu acabo às vezes esquecendo. Às vezes eu tomo e de lá 10 minutos eu como. Não tá certo. Não né? é o ideal. Não é o ideal. Inclusive, existem outras condições que podem atrapalhar ou prejudicar a boa absorção do medicamento. Por exemplo, pacientes que fazem o uso do medicamento de forma adequada em jejum, que tomam sozinho, não misturam com nenhum medicamento, mas o paciente tem algum distúrbio, alguma desbiose no trajeto intestinal. Pacientes, por exemplo, que têm intolerância à lactose e não estão sabendo, pacientes que têm alguma parasitose, pacientes que têm doença celíaca. Todos esses pacientes têm alterações no intestino. E aonde se absorve, então, o medicamento? O medicamento se absorve no intestino. E, então, se o intestino não está funcionando 100%, então, o paciente não tem os nutrientes, não tem as vitaminas e os minerais como zinco, como selênio, ferro, vitamina D, vitamina B12, que são imprescindíveis para a boa absorção do medicamento. Dani, nós temos também mensagem aqui através do nosso Facebook. Uma é da Gema, que vai ser uma pauta provavelmente na sequência, em uma das próximas vindas da doutora, que é sobre os nódulos na tireoide. Mas a Karina também nos pede aqui, né? A alimentação pode influenciar ou ajudar a diminuir os sintomas? A alimentação, como eu estava falando agora mesmo, claro, uma alimentação tiroidite ou hipotiroidismo, tiroidite de Hashimoto, que é a mais comum, IT, é inflamação da tiroide. É inflamação que, inclusive, ela pode manifestar dentro dos sinais o bom aumento da glândula tiroideia, sabe? Pode, inclusive, dar edema. Mas é um edema que ele não é um edema que provoca aumento de peso. É por a retenção hídrica. E a alimentação precisa ser uma alimentação que seja anti-inflamatória. Se você come uma alimentação à base de alimentos inflamatórios, claro que esse intestino de você não vai funcionar 100%. E então, a vitamina e os minerais que precisam estar em condições adequadas para a boa absorção da levotirosina ou do Puran, ele não vai ser absorvido de forma adequada por conta de uma alimentação inadequada. Então, a alimentação, sim, quando tu regulas esse intestino, quando tu desinflamas esse intestino, por isso que o eixo tiroide-intestino é essencial que ele funcione de forma adequada, para poder garantir todos os nutrientes que precisam estar presentes para a boa absorção do medicamento. E, claro, quando tu desinflamas o intestino, desinflama a tiroide, desinflama o organismo, os sintomas, com certeza absoluta, eles vão a diminuir.
Posso ir mais uma mensagem por aqui, ouvintes, então. Minha filha tem 29 anos, quem nos mandou isso foi a Zeli. Ela nasceu com hipotireoidismo, congênito, e foi feito o teste do pezinho. Então, ela toma desde sempre e até o fim da vida. Ela nasceu também sem a glândula da tireoide. Sim. A genesia das glândulas da tiroide. E, claro, isso é uma das causas de hipotiroidismo congênito, que é bom que foi diagnosticado pelo teste do pezinho, que é um direito de todos os seres humanos que vêm a este mundo para diagnosticar precocemente, porque o hipotiroidismo congênito não tratado pode levar, inclusive, até a morte. Então, a gente vem recebendo muitas mensagens, né? Como eu disse, doutora, nós vamos precisar de mais entrevistas sobre esse tema tireoide. Nós falamos hoje mais sobre o hipotireoidismo, muitas dicas, né? Eu vou começar a me policiar mais, inclusive, né? Pude entender muito bem a questão da importância para o nosso organismo e de tudo estar alinhadinho, né? Não basta só tomar o remédio. Exato. E uma dica importante que eu estava esquecendo, o paciente, o médico pode prescrever, por exemplo, levotirosina sódica para o paciente. É importante que o paciente saiba que o uso do mesmo medicamento, ao mesmo fabricante, é importante. Por exemplo, existe levotirosina sódica, Purante 4, Eutiroide, Levoide. Existem um monte de nomes genéricos da levotirosina. Todos são levotirosina, só que diferentes fabricantes. Se você faz a mudança, a troca de Puran para levotirosina, de Puran para Levoide, vai na farmácia, nesta farmácia que você está acostumado a comprar um medicamento, infelizmente hoje não tem um medicamento que você toma, a farmacêutica fala para você, vem cá, Alessandra, toma o Eutiro, e você estava tomando Purante 4. Não deve de ser. Deve de ser sempre o mesmo medicamento, porque você vai fazer o exame e você vai ter exames alterados e eu vou tentar aumentar a dose porque eu quero que a sua tiroide funcione 100% e você não está descompensado da doença. Simplesmente você fez uma troca de medicamento. Seguir o mesmo fabricante. Seguir o mesmo fabricante. É o ideal e o recomendado é isso, para não trazer falsas alterações nos exames de laboratório. Antes de fazer o exame de laboratório, é sempre importante não tomar a dose do dia anterior, ou desse dia, aguardar pelo menos após você fazer a extração de sangue, para depois fazer o uso da levotirosina. Não dá para tomar, né? Digamos, acordei diariamente, né? Tomo minha levotiroxina, não sei nem falar o nome, mas enfim, e vou ali no laboratório fazer. Isso já me aconteceu. Não é o ideal, né, doutora? Naquele dia do exame, não toma na hora rotineira, vai fazer o teu exame e depois você toma. Exato. Então, são muitas dicas, né? Uma aula que a gente teve aqui hoje com a doutora Jaima Ferrer Puentes. Agradecemos muito a tua visita e já vamos deixar agendada a próxima. Tá bom. Obrigada. Esse foi o nosso quadro Saúde e Bem-Estar, aqui no Temática, em nome de Vivere Clínica de Oncologia, Personari, fonoaudióloga Josiane Mesquita, Mária Angular Dauas, médica oftalmologista, doutor Rodrigo Rei Farina e a doutora Jaima Ferrer Puentes, Clínica Geral, atendimento no Prédio Verde ao lado do hospital. E em breve, né, também terá atendimento em outro endereço, né, doutora? Em breve, sim. Em breve teremos novidades. Bom dia, aí, Ali, tudo certo? Primeiramente, né, obrigada, né, pela mensagem, com certeza não tem problema. Eu já estou te mandando, sim, essas informações. Então, basicamente, eu agora, né... Você está